Bom, gente, estamos então começando mais uma aula. É a segunda que eu estou fazendo nesse formato para vocês, né? Dando continuidade às explicações sobre o pensamento de Marx, né? Nós tínhamos feito uma primeira aula, que na verdade foi um resgate de coisas que nós já havíamos discutido em sala, né? E nessas discussões nós vimos que tanto Hegel quanto Feuerbach foram autores muito determinantes para a elaboração daquilo que mais tarde ficaria conhecido como sendo o método de Marx, né? Estou me referindo ao materialismo histórico dialético, e na ocasião vimos que a concepção, né, a noção de dialética hegeliana exerceu uma grande influência sobre Marx, conquanto o Marx não tenha aderido às concepções idealistas de Hegel. Mas vimos também que Feuerbach foi determinante para isso, né? Porque ao publicar a essência do cristianismo em 1841 e os fundamentos para uma religião do futuro em 1843, Feuerbach se insurge contra as concepções hegelianas, né? E acusa Hegel de tirar do homem a sua dimensão natural, na medida em que para Hegel o sujeito da história é o espírito, né? E a história não seria nada mais do que o autodesenvolvimento desse espírito, né? Que se desenvolveria a partir de certas leis que ele chama de dialética. Então, o espírito seria o sujeito da história e o homem o predicado, o seu predicado, né? E é exatamente contra isso que Feuerbach se insurge, instituindo as bases de um humanismo naturalista, que ele começa a expor na essência do cristianismo, né? Naquele livro em que Feuerbach faz uma crítica à religião. Portanto, o livro, num primeiro momento, parece se tratar apenas de uma crítica teológica, mas é uma crítica, sobretudo, filosófica, né, contra o idealismo alemão, em especial o hegeliano. E nos Fundamentos para uma Religião do Futuro, de 1843, é então que Feuerbach propõe uma religião da humanidade, onde haja esse resgate da dimensão natural do homem que havia nas concepções, na leitura de Hegel, sido usurpada, né? Ou seja, Hegel extrai do homem a sua dimensão natural na medida em que o coloca como um predicado, apenas um predicado do verdadeiro sujeito da história, na visão de Hegel, evidentemente, que é o espírito. Então, quando Marx toma contato com a obra de Feuerbach, ele ainda será muito seduzido, né, por essa ideia de um humanismo naturalista, com o qual depois ele virá a romper, mas nesse momento não. Então, a obra Questão Judaica, que foi publicada posteriormente, logo a seguir dos Fundamentos para uma Religião do Futuro do Feuerbach, é uma obra nesse sentido, e eu tentei mostrar isso a vocês, fundamental, né? Por que se trata de uma obra fundamental? Né? Porque é a obra em que o Marx dá o primeiro passo para um rompimento definitivo, tanto com o Feuerbach quanto com Hegel, né? É o primeiro passo. Não estou dizendo exatamente que é nesta obra, a Questão Judaica, que Marx de fato
rompe com esses dois pensadores. A gente vai ver que não é nessa obra exatamente, mas já existe aí um esboço desse rompimento, né? Por quê? Porque na obra A Questão Judaica, em primeiro lugar, o Marx expõe as suas divergências com os jovens hegelianos, né? E, sobretudo, em relação ao caráter especulativo das análises que autores como, por exemplo, Bruno Bauer faziam, né? Lembrando que o Marx pertenceu a esse grupo durante o período em que esteve na condição de aluno na Universidade de Berlim. Então, é na questão judaica que ele rompe com esse caráter especulativo e acusa os jovens hegelianos de verem a história ainda de uma maneira bastante idealista, né? Também é nessa obra, A Questão Judaica, que Marx revela a estreiteza da Revolução Burguesa, né? Embora o próprio Marx admita, né, o caráter revolucionário da burguesia, né? Por que a estreiteza da Revolução Burguesa? Porque, de certo modo, a Revolução Burguesa ela foi uma revolução muito parcial, muito limitada. Foi uma revolução da burguesia para a burguesia. E não uma revolução que tivesse como escopo a emancipação da humanidade como um todo, né? Agora, o Marx admite o caráter revolucionário da burguesia numa determinada fase da sua trajetória, né? Da trajetória burguesa, da classe burguesa. E Marx procura explicitar como essa classe, uma vez no poder, isto é, uma vez no interior do aparelho do Estado, como essa classe não foi capaz de promover uma revolução universal, né? Então ele admite, por um lado, que a burguesia já foi revolucionária um dia, mas, por outro lado, ele vê a Revolução Burguesa como uma revolução muitíssimo limitada, né? Isso porque as revoluções burguesas, que resultaram de um longo processo, que tem a sua origem lá no final da Idade Média, quando de fato a burguesia surge, né, como uma classe distinta dos estamentos sociais que compunham a sociedade medieval. Essas revoluções burguesas não foram capazes, de fato, de promover uma revolução e incluir, por exemplo, as demais classes. Por exemplo, o proletariado, né? Em outras palavras, né, os valores sobre os quais as revoluções burguesas se assentaram, embora pretensamente universais, pretensamente, né? Todo mundo aqui lembra, por exemplo, do slogan da Revolução Francesa: igualdade, liberdade, fraternidade, né? Esses valores não foram capazes de se efetivar, né? E, sobretudo, em resultar numa democracia autêntica, né? Isto é, incluindo o povo, né? Ou o proletariado de modo mais particular, né? Então, como eu disse, Marx admite esse caráter revolucionário da burguesia, mas, por outro lado, mostra que essa burguesia, uma vez no poder, tornou-se extremamente conservadora, né? Ou seja, passou a conduzir os processos políticos de uma maneira tão ou até mais autoritária do que a antiga aristocracia que ela havia derrubado, né? Por isso, essa obra é uma obra importante, né? Porque a gente já consegue perceber aqui, né, nessa minha fala, que existe em Marx uma distinção
entre a revolução parcial, uma revolução que é puramente política, mas que não consegue se expandir para além da classe que a promoveu, no caso a burguesia. Então ele vai falar dessa revolução parcial, mas ele também vai falar de uma revolução que é a que ele defende, que é a revolução, né, universal, uma revolução de fato que se estenda a todos, que emancipe a humanidade. Então esse talvez seja o ponto mais importante da obra, né? A gente já consegue visualizar uma distinção entre aquilo que o Marx está chamando de revolução burguesa, que é parcial, e aquilo que ele entende por ser uma revolução autêntica, uma revolução que de fato emancipe a humanidade. Agora, eu também disse que não é nessa obra que o Marx rompe definitivamente com Hegel e com Feuerbach, e realmente, né? Se a gente analisar o que foi dito até aqui, né, o Marx ainda nesta obra se mantém fiel tanto ao humanismo naturalista de Feuerbach, né, porque ele está falando de emancipação da humanidade, emancipação humana, né, e essa humanidade aqui ainda dispõe de um caráter genérico, tal como a concepção de humanidade em Feuerbach. E ele ainda se mantém preso, pelo menos nessa obra, na questão judaica, aos giros expositivos de Hegel, né? Por quê? Porque ele vai entender o socialismo como uma etapa da história, isto é, como uma escatologia, né, teleológica, redentora da história, né? Ou seja, o socialismo ainda aparece nessa obra como uma síntese das contradições capitalistas, né? Portanto, o socialismo aparece como fim último do desenvolvimento das forças materiais, né? Em outras palavras, nós estaríamos marchando para o socialismo, né? Então notem que o giro expositivo de Marx ainda é muito próximo daquela visão etapista, teleológica presente na concepção hegeliana, embora não numa chave de leitura idealista, mas numa chave de leitura materialista. Então, conquanto nessa obra o Marx rompa com os jovens hegelianos, isso fica claro, né? Eu disse isso aqui, sobretudo em virtude do caráter especulativo das análises desses jovens hegelianos, não é ainda nessa obra que ele romperá com a concepção hegeliana, sobretudo essa concepção teleológica da história, né, e com o humanismo naturalista de Feuerbach, né? E ainda não é nessa obra. Isso porque ainda é possível encontrar em Marx os princípios de uma emancipação humana que é uma concepção bastante forte em Feuerbach, né? Ou seja, a ideia de uma humanidade, de uma generalidade humana, e também não consegue romper ainda com Hegel, né? Porque essa emancipação em Marx, essa emancipação humana, né, que se daria por meio do socialismo, né, ela é em grande medida resultante do desenvolvimento das forças materiais, ou seja, como eu disse ainda há pouco, é como se nós marchássemos, né, para o socialismo. Então a gente percebe que esses dois autores, Hegel e Feuerbach, pelo menos nessa obra, Questão Judaica, ainda são muito presentes, né? Agora, há aqui um primeiro passo, e esse primeiro passo é que eu gostaria de ressaltar, né? Ou seja, a crítica que Marx faz aos jovens hegelianos e essa distinção que ele faz entre as revoluções burguesas, tal como elas se deram historicamente, né? Porque
foram revoluções parciais, portanto de uma classe para uma classe, né? Ou seja, a classe que chegou ao poder, governo para si apenas, né? Daquela revolução emancipatória, aquela revolução autêntica, tal como Marx a concebe, né? Uma revolução que emancipe a humanidade. Então ele faz essa distinção, e aqui a gente já começa a perceber um esboço de uma teoria da revolução. E é essa teoria da revolução que vai se desenvolvendo depois que vai permitir a Marx romper tanto com a concepção teleológica de Hegel quanto com o humanismo naturalista de Feuerbach. Mas nessa obra, A Questão Judaica, nós apenas temos um esboço disso. Tá? São nas obras subsequentes que Marx, de fato, promove essa ruptura de uma maneira mais visível. E aí, em 1844, o Marx apresenta os manuscritos econômicos filosóficos que ele escreve em conjunto com Engels, né? E que só foi publicado póstumamente, né? Ou seja, depois da morte de Marx, em 1932. Aqui, pela primeira vez, o Marx empreende uma crítica à sociedade burguesa por meio de uma crítica da economia política, né? Então, esta obra ela apresenta uma análise, por exemplo, dos estudos das obras de Adam Smith, de David Ricardo, de J.B. Say, ou seja, de economistas que a gente poderia chamar aqui de clássicos, né? E ela demarca, de alguma forma, o contato de Marx com as categorias econômicas que, nas obras vindouras, estarão muito presentes na análise que ele faz. Então essa obra se trata, portanto, de um estudo econômico, né, que é seguido por uma exposição do socialismo enquanto realização do humanismo naturalista, né? Vejam que também não foi nessa obra que Marx rompe com Hegel e com Feuerbach, né? Ainda não é nessa obra que o Feuerbach tinha escrito Os Fundamentos da Religião do Futuro em 43, essa obra é de 44. Então não é ainda nessa obra que ele rompe. Pelo contrário, aqui Marx apresenta o homem da sociedade capitalista como um homem total, né? Livre das mutilações impostas pela divisão do trabalho. Então ele ainda está pensando o homem dentro de uma perspectiva que é a mesma de Feuerbach. Agora, no final do livro, há um dado interessante, porque no final do livro Marx empreende uma crítica à dialética especulativa de Hegel, né? Ou seja, a ideia de uma história, né? A concepção de uma história, digamos, resultante do autodesenvolvimento do espírito. Então, de certo modo, se não podemos afirmar, e não podemos mesmo, que nessa obra as concepções de socialismo de Marx possuam uma conotação científica, né? Visto o caráter moral da argumentação de Marx, é uma obra onde o Marx faz um tipo de argumentação que é muito mais moral do que científica, né? Por outro lado, a gente já percebe um certo movimento de Marx para criticar, né, aquilo que foi a influência do idealismo hegeliano. Marx já se revela um socialista nessa obra,
porém um socialista muito mais próximo, neste momento, daquilo que nós poderíamos chamar de socialismo utópico, que na época se desenvolvia, sobretudo na França, através de autores como Proudhon, Fourier e outros. Então, ainda não é o socialismo científico, mas a gente já vê nessa obra, nos manuscritos, um Marx socialista, ainda seduzido pela ideia de um naturalismo humanista, tal como concebido por Feuerbach, né? Mas a despeito disso, trata-se de uma obra importante, pois é exatamente nessa obra que ele expõe uma análise muito mais calcada na economia política, né? E posteriormente o Marx acaba se afastando, exatamente por conta dessa influência das categorias atinentes à economia política, das análises puramente filosóficas, né? Porque até então todas as obras de Marx tinham um caráter muito mais filosófico do que um caráter político ou econômico, né? Então, basicamente, ele vai reforçando o seu materialismo, né? Então, segundo o próprio Marx, essa obra, né, os manuscritos econômicos filosóficos de 44, é uma obra que só foi possível graças a, a um artigo que o Engels escreveu anos antes, intitulado, né, Esboço à Crítica da Economia Política, e que o Engels havia submetido ao primeiro número da revista Anais Franco-Alemães, né, do qual o Marx ficou incumbido aí de enfim, gerenciar, né? Então foi no contato do Marx com esse artigo, né, e o Marx disse, ele chega a dizer que esse artigo de Engels é genial, que o Marx vai começar a se envolver com essas categorias econômicas, vai começar de fato a estudar economia, mas a despeito disso, essa obra ainda é uma obra que tem uma argumentação mais moral, onde ele ataca o capitalismo usando uma argumentação moral, né, e não científica propriamente. E se é verdade que ele não consegue ainda nessa obra se descolar das categorias de Feuerbach, né, a gente já percebe aqui, ao final da obra, uma crítica à filosofia especulativa de Hegel, né, o que vai reforçando, por assim dizer, uma posição materialista, que vai ser uma das características de Marx até o final da vida, né? Bom, então eu tentei aqui expor essas duas obras, né, a questão judaica e os manuscritos econômicos filosóficos. São obras importantes, são elaboradas, né, não necessariamente publicadas, mas elaboradas mais ou menos no mesmo período. Nós vimos que ainda não são nessas duas obras que o Marx rompe definitivamente com Feuerbach, né? Mas você já começa a perceber na primeira obra, na questão judaica, por conta da distinção que ele faz entre a Revolução Burguesa e aquilo que ele defende como revolução, e na segunda obra, as críticas que ele empreende ao final a Hegel, a gente já começa a perceber um movimento muito, né, sutil de Marx em direção a um materialismo mais radical, né? Exatamente quando esse materialismo de Marx se torna mais radical que ele vem a romper com o Feuerbach, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, né? A gente sempre tem esse intuito, né, esse objetivo. Não sei se de fato eu obtive êxito, espero que sim, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela compreensão.